Decidi ministrar essa palavra tomando a figura de Saulo de Tarso, tanto quanto o Paulo, né? Posteriormente chamado de Paulo, apóstolo dos gentios, como a nossa meditação. Queremos olhar para a vida e para o ministério, a vida de Saulo de Tarso, tanto quanto a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, as suas experiências de vida, a fim de nós identificarmos na história de Saulo alguma coisa semelhante à nossa história, enquanto ministério apostólico de volta à palavra, e também enquanto membros individualmente deste ministério. Eu digo isso, queridos, porque toda transição, ela é sempre muito difícil. Vocês podem observar que a pessoa, o ser humano, quando nasce, e ele vai vivendo a sua vida aqui sobre a terra, tem várias fases, né? Então, cada fase implica uma dificuldade. Quando o bebê está na tenra idade, tem as suas dificuldades. Porém, quando ele vai passando para a fase da meninice, ele vai encontrar vários obstáculos, porque ele vai ingressando num outro mundo. E esse ingresso num outro mundo, numa nova experiência, gera muitos conflitos. Toda transição gera conflito. Nenhuma transição, nenhuma mudança é feita sem conflito. Poderia até usar lá a expressão, né, que está na bandeira nacional, a nossa bandeira do Brasil, como exemplo, que é um tanto contraditória, que diz ordem e progresso. Há de se perguntar se pode haver progresso com ordem, porque todo progresso ele gera desordem, porque o progresso há uma ruptura de uma condição anterior para uma posterior. E nessa transição, a ordem, ela, por um pouco tempo, ela é desfeita. Só que não é no sentido de anarquia ou de baderna, mas é a crise. Então, toda mudança de etapa gera crise. O adolescente, por exemplo, que ele não é criança nem adulto, ele está numa fase intermediária de muitos conflitos. Até o rosto enche de espinha, né? Se pudéssemos aí utilizar isso como uma metáfora para dizer das perturbações, do metabolismo agitado, do conflito na mente, no coração. Essa transição, a voz vai mudando. Ou seja, todas as mudanças geram conflitos. E os conflitos precisam ser tomados como aprendizado. Precisamos de ser fortes. Precisamos encarar essas transições de uma maneira positiva, com inteligência, com estudo, com espírito de oração. E nunca podemos, então, resistir qualquer transição. E este ministério, assim como veremos, eu quero ilustrar isso na história de Saulo de Tarso, do posterior apóstolo Paulo. A nossa história, a nossa igreja, o nosso ministério é um ministério vivo, é orgânico. E a prova disso é que quem conhece bem o ministério, quem sabe desde a sua origem, desde o seu nascimento, vai perceber ou tem percebido que nós estamos numa constante mobilidade, numa dinâmica, porque o Senhor vai nos mostrando sua palavra, vai nos ensinando a sua verdade, e nós vamos então transitando de uma etapa para outra etapa, e assim sucessivamente. E eu percebo, enquanto um pastor dirigente, bispo sênior desse ministério, que todas essas transições, todas essas passagens geram em nós um conflito muito grande. Eu percebo isso. Eu sinto e vejo no rosto dos irmãos, muitas vezes, esse conflito. Mas é necessário que haja esses conflitos. O importante é que nós avancemos para um estágio de maior maturidade espiritual e não somente de maior conhecimento. Então, vamos ler aqui o texto de Filipenses e os irmãos vão entender na prática o que eu estou aqui dizendo. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Queridos irmãos, observam quão dinâmico é este texto. É um texto em movimento. Se nós fôssemos tratá-lo do ponto de vista barroco, ou se alguém, um certo artista barroco, pudesse traduzir essas palavras numa obra de arte, uma obra de arte plástica, digamos assim, ou numa pintura, nós viríamos nessa obra artística um certo movimento. Uma vez que o barroco ele é um movimento constante. Olha comigo para os irmãos verem o versículo 12. Não que eu tenha já recebido, ou obtido já a perfeição. Então ele diz de algo que ainda estava por alcançar. Eu pergunto aos irmãos, quanto tempo você tem de cristão? Você tem 30 anos de cristão? Tem 20 anos? Você tem 10 anos, 1 ano, 3 anos, 50 anos de cristão? O pastor Renato tem 52 anos de cristão. Nasceu em lar evangélico. O tataravô do pastor Renato era pastor. O bisavô era pastor, o avô era pastor, o pai pastor e os irmãos tudo pastores. Se brincar, você vai chegar lá em Adão, ou lá em Noé, na sua linhagem, pastor. Família de pastor, todo mundo crente, pastor. Aí casou com a irmã Heloísa também, na mesma linhagem. Então tem 200 anos e reuniu os dois, de crente, que coisa maravilhosa, isso é bonito, isso é lindo. Entretanto, a pergunta é, o apóstolo Paulo diz, não que eu já o tenha alcançado, ou que já tenha obtido a perfeição. Eu pergunto, você que tem tantos anos de cristão, você julga que você já chegou no ponto em que você deve estagnar a sua experiência?